Olá, bom dia, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Muito bom ter todo mundo aqui com a gente. Hoje é dia de celebração, porque a gente está fazendo o encontro do GEV número 80. Não, isso é muito bom. Obrigada. Temos aqui com a gente para celebrar conosco a Jua, né, a Juliana Preciosa, a Roberta Rossi, voluntárias também do grupo, e as nossas convidadas, a Kátia e a Gabriela, e uma alegria enorme. E aí eu acho que nós somos exatamente a prova de que voluntariado dá certo, porque são todo o trabalho, né, do GEV é feito por meio do voluntariado, então essa realização enche a gente de alegria. Vamos ter mais uma manhã bem rica de trabalho, trazendo os temas, um tema bem precioso e muito importante, né, no ambiente corporativo e na vida, né? Acho que muito mais do que só no ambiente das empresas. Eu vou pedir para o Roger, eu vou acolher todos vocês e depois vou passar o bastão para a Roberta e para a Ju conduzirem o encontro, mas no dia do encontro 80 eu tenho que aparecer um pouquinho para dar esse abraço para todo mundo. Então, vou pedir para o Roger. Roger, muito obrigado, Rede Filantropia, é o Roger que está aqui nos bastidores com a gente. Então, vou pedir para o Roger compartilhar a minha apresentação, muito breve, é mais uma agenda do que a gente tem aqui para essa aventura de hoje, né, do dia de hoje. Bem, para quem nunca esteve conosco, né, o GEV é um grupo de pessoas que se reuniu já desde dezembro de 2009, quase 13 anos. Éramos todos muito envolvidos com as práticas de voluntariado corporativo, já existia pequenos grupos que se encontravam uma vez, duas vezes por ano, e a gente achou que a gente tinha potencial de fazer encontros e trazer essa prática do aprendizado coletivo, em que as pessoas vêm, participam conosco e gerar esse conteúdo. E isso tem acontecido, né? E a gente traz pesquisa, traz práticas de gestão, o que tem de tendências, inovações, as experiências, cases, né? E procura sempre compartilhar todo esse aprendizado. Os encontros foram, né, até fevereiro de 2020 presenciais, e a gente depois passou para esses encontros online, né? A gente realiza as palestras, esses grupos, né, que a gente espera em breve estar, né, ao vivo de novo, né? E tudo isso é documentado. Esses são os nossos números, né? A gente tem um site com esses conteúdos armazenados, a gente publica artigos na revista Filantropia do tema de voluntariado, e aí eu aproveito para dizer que, em celebração aí da pesquisa de voluntariado no Brasil, a gente fez uma edição especial da pesquisa. Nós, do primeiro ano, né, dos encontros do GEV, a gente gerou um livro com o resultado das atividades, é um livro que tem à disposição na internet para comprar, um livro físico, Voluntariado Empresarial, Estratégias para a Implantação de Programas Eficientes. E eu sempre digo, né, eu acho que toda a mobilização que eu consegui para realizar pesquisa de voluntariado no Brasil veio dessa credibilidade, dessa experiência aqui no GEV, né, e parceria com as empresas que, inclusive, muitas delas apoiaram para a realização da pesquisa. Vou dizer que na pesquisa tem também uma grande conteúdo sobre voluntariado corporativo e também uma publicação, um livro com mais de 25 artigos, inclusive do tema também de voluntariado empresarial. Em breve, né, nós reunimos nesses
quase 13 anos, um vasto conteúdo, inclusive desses encontros e entrevistas e materiais de inspiração e conhecimento. E em breve nós vamos estar com o nosso canal de YouTube, tudo isso reunido num único espaço. A gente separou pelos temas, né, nessas que no YouTube são chamadas de playlist, né, com os encontros, uma área de inspiração e conhecimento, as nossas parcerias e participação em eventos, e a rede dos Juntos que a gente participa. E aí a gente vai precisar, eu vou compartilhar com vocês depois o link certinho, e a gente vai precisar muito que todos entrem, né, se inscrevam no canal para a gente conseguir personalizá-lo, né? Então, em breve vocês vão receber, e a gente está feliz, porque é um acervo bem rico mesmo para todos, né? Dia 7 de dezembro tem encontro do GEV, né, o último desse ano, então reservem as agendas, né? Sempre assim, às 10h30, né, ao meio-dia, e logo, logo a gente vai estar divulgando como ele vai acontecer e o tema. O nosso comitê, como eu falei, né, nós somos todos voluntários, né? Esse é o nosso comitê organizador, né? A gente traz os temas, se reúne para refletir sobre qual seria, né, a agenda, e todos os juntos contribuem, né? Então, tem a Cláudia Sintônia, a Juliana Preciosa, que está aqui hoje com a gente, a Juliana Yoshimatsu, Mirela Mariano, Renan Carvalho, Renata Toledo, Roberta Rossi, que está aqui também com a gente hoje, a Samantha Jones e eu, que sou a Silvia Nakashi, que acho que eu nem me apresentei no começo. O GEV tem o patrocínio do Itaú Social e da Fundação Cargill, tem o apoio, né, agradeci o Roger, da Rede Filantropia, da Conexão Trabalho, do V2V, da minha consultoria, do Instituto Avon e da WeWork, que sempre nos cedeu os espaços para os encontros presenciais, e a gente tem uma rede de parceiros estratégicos, né? O Comitê Mineiro de Voluntariado Corporativo, o CBVE, o Comitê Latino-Americano de Voluntariado Corporativo, a Voluntário Atados Hub, que fazem parte da rede Juntos, e ainda o Conselho Global de Voluntariado Corporativo e o BISC do Comunitas. Então, um pouquinho do Juntos, e esse compromisso que a gente tem nessa rede das redes, né, que reúne os grandes redes de voluntariado corporativo aqui no Brasil, na América Latina e na Europa, a gente compartilhar as agendas. A hora que eu me desconectar aqui com vocês, eu vou no YouTube, compartilho esses links. O Comitê Mineiro de Voluntariado Corporativo está lançando o seu prêmio 2022, o prêmio CMVC, então tem as inscrições até o final desse mês. O tema desse ano, o prêmio desse ano tem o tema Conexões que Inspiram. O CBVE faz seu próximo encontro no dia 3 de novembro, então também depois eu coloco os links. O CBVE amanhã participa na Conferência Ethos com uma mesa de voluntariado, então a gente fica muito feliz, vai ser online, então as pessoas vão poder acompanhar amanhã às 15 horas essa mesa de voluntariado corporativo com o CBVE. E eu aproveito também para divulgar, tem um link exclusivo para como as empresas podem participar do Dia de Doar, um movimento mundial chamado de Giving Tuesday, né? E que estimula essa cultura de doação em todos os aspectos, né? Doação de recursos materiais, de dinheiro, né? E também de doação de tempo, e esse dia é o dia 29 de novembro, e tem um vasto material no site em que vocês podem trazer, né, esse tema para o ambiente das empresas. Esse é o nosso encontro de hoje, voluntariado e diversidade nas empresas. Quero agradecer, né, a Kátia,
que é da SCATES Pesquisas de Mercado, a Gabriela Mello, consultora em diversidade e inclusão, cofundadora da TODES, consultoria de gestão de diversidade e inclusão, e as meninas que vão hoje compartilhar com a gente, a Juliana e a Roberta, a pesquisa que foi realizada, e que eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui certamente participaram, e ontem a gente já deu um spoiler, a Rô compartilhou um infográfico, mas acho que hoje a gente vai poder se aprofundar nesses resultados, né? E, bem, quem quiser saber mais, né, o site, eu vou colocar todo esse material e os links também no site do GEV, né, voluntariadoempresarial.org.br, e depois também disponibilizando as apresentações, elas vão estar lá também. Então, que a gente tenha uma excelente manhã de trabalho, a gente conta muito com a participação de todos vocês no nosso chat lá no YouTube, a gente vai estar monitorando e vai ser muito bom contar com todos, e mais uma vez, muito obrigada. Rô, é com você. Muito obrigada, Silvia, obrigada, Kátia da SCATES, obrigada, Gabi, consultora em diversidade e inclusão, a minha parceira Gil. E enquanto a Kátia vai projetando a apresentação da nossa primeira pesquisa de voluntariado e diversidade nas empresas, eu queria contar um pouquinho de como essa pesquisa ela foi pensada. No ano de 2019, a Conexão Trabalho, em parceria com o consultor JP Polo, a gente estava pensando muito em como unir esses temas tão relevantes de voluntariado empresarial e diversidade e inclusão nas empresas. E a gente começou a pesquisar e viu que tinha praticamente não tinha literatura sobre o tema. Então, nós escrevemos um e-book que está disponível de forma gratuita no site da Conexão Trabalho. E esse e-book foi tão bem recebido pelas pessoas que em 2019 mesmo a gente acabou realizando 2 cursos online para representantes de empresas, organizações da sociedade civil e outros interessados para aprofundar esse tema. E a partir desse e-book, desse curso, aí veio a vontade da gente consolidar esses aprendizados, essa literatura em uma pesquisa. E aí a Conexão Trabalho se uniu à SCATES, né, consultoria em pesquisas de mercado, com a Kátia, com a Cris, e também com a nossa parceira, Gabriela Mello, consultora das empresas em diversidade e inclusão. E aí a gente pensou, vamos fazer uma pesquisa para identificar, né, o panorama atual aí dos projetos, das ações, que ligam os programas de voluntariado empresarial com os programas de diversidade e inclusão nas empresas. Nosso objetivo foi evidenciar, né, uma percepção que a gente já tinha de sintonia entre os temas e, a partir disso, apoiar as empresas e as organizações nesse processo, né, de desenvolvimento, aí, de um maior alinhamento de causas por meio de desdobramento aí, em ações práticas. Então, como é que foi realizado? A Kátia vai explicar depois essa metodologia, né? Mas esse método foi uma pesquisa aí quantitativa, baseado num questionário administrado. E a gente teve um olhar para as empresas, né, de diferentes tamanhos em todas as regiões do Brasil, independente de ter ou não programas de voluntariado e diversidade estruturados, né? E a gente conseguiu aí resultados relevantes que a gente vai contar um pouquinho para vocês. Mas antes da Kátia apresentar a pesquisa, eu queria falar um pouquinho, gente, do contexto de voluntariado empresarial e diversidade, que é um contexto muito positivo, né? E aí que a gente realmente pensou, não, essa pesquisa vai trazer esses resultados positivos e a gente pode apoiar as empresas e organizações, porque, gente, o voluntariado empresarial ele vem crescendo demais, né, em números, né? O BISC, que é a maior pesquisa que a gente tem
aí no Brasil de benchmark de investimento social corporativo, com as maiores empresas, fundações, institutos empresariais, na edição de 2021 mostrou que a maior parte das empresas respondentes, ou seja, 86%, possui um programa formal de voluntariado. E, de acordo também com a pesquisa coordenada pela Silvia de voluntariado no Brasil de 2021, 15% das pessoas que são voluntárias no Brasil, aquelas que responderam a pesquisas, elas foram ser voluntárias atuando em projetos de voluntariado organizados por empresas. Então, o número é muito representativo, né? E olhando para o lado da diversidade e inclusão, uma pesquisa realizada pela PwC em 2020 trouxe um dado super interessante, que 76% dos respondentes disseram que a diversidade é um valor declarado ou uma área de prioridade para a organização. Bom, tendo aí um crescimento nos programas de voluntariado empresarial, né, sabendo que 15% das pessoas voluntárias no Brasil participam por meio de programas de empresa e que diversidade e inclusão é um valor super declarado e uma prioridade para as organizações, a gente pensou, é uma consequência realmente do trabalho voluntário vivenciar a diversidade, né? Quando todo mundo que faz trabalho voluntário sabe, quando a gente sai para atuar, a gente se depara com a diversidade o tempo todo. Então, é uma oportunidade da gente qualificar e potencializar esse trabalho, né? E formatar programas que reforcem esses valores de diversidade e inclusão. E, por último, trazer, gente, que esses programas de diversidade e inclusão, eles podem levar seus aprendizados, né, para ações voluntárias a serem realizadas na comunidade. Então, dito isso, agora eu convido a Kátia, da SCATS, Consultoria de Pesquisa e Mercados, para apresentar a metodologia e os resultados da pesquisa. Kátia, agora está com você. Kátia, você está no mudo. Vamos começar de novo. Pode apresentar, colocar no modo de apresentação e iniciar assim que você sair do mudo. Tá bom, obrigada. Tá certo? Dá para ver agora? Alô? Tá certo. Não, agora, tá bom, agora tá bom. Pode colocar na apresentação. Pode, lá, vai lá. Tá bom. Então, o que eu estava dizendo é, primeiro, assim, queria Super Mega Blaster agradecer o convite, tanto para desenvolver o projeto com a Conexão, com o Trabalho Conexão, quanto para estar aqui nessa live, porque eu acho esse tema tão importante, né, para as empresas, para o Brasil, para o mundo, para as pessoas. Então, foi uma honra participar desse projeto, está sendo uma honra. Então, falando especificamente da pesquisa, né? Eu sempre digo que a pesquisa, o objetivo é trazer parâmetros e insights. Então, é isso que a gente quer trazer um pouco, contribuir um pouco para esse debate, para pensar um pouco em voluntariado e diversidade nas empresas. Então, o que a gente fez, né, para colaborar com esse pensamento? A gente fez um estudo quantitativo, aplicando um questionário que a gente chama de autopreenchimento, né, online. Por quê? Porque a gente disponibilizou link de acesso à pesquisa e a gente divulgou em várias plataformas, e buscando as pessoas, os voluntariados nas empresas. Quem respondeu à pesquisa, né? Pessoas que atuam em programas ou de voluntariado, ou de diversidade, ou de ESG, a gente tinha algumas alternativas nesse sentido, para as pessoas se enquadrarem no tema que era proposto na pesquisa. Em termos de amostra, a gente tem 236 respondentes, começando a pesquisa, e as questões finais a gente tem 131, que é uma amostra bacana. E essas entrevistas aconteceram entre os dias 17 de maio e 15 de junho, então está relativamente fresquinha ainda. Com quem a gente falou, né? Qual é o perfil desses respondentes? A gente ficou bem contente ao ver que a gente tinha representantes do Brasil inteiro, as 5 regiões com representantes de empresas falando sobre o tema, com uma predominância maior do Sudeste, e dentro do Sudeste, especificamente São Paulo, teve um peso maior nessa amostra. E 2/3 dos respondentes são mulheres. A gente tem 67% de mulheres e 32% de homens
na nossa amostra. A maior parte, 2% se identificam como pessoa trans, e a gente já começa, a gente teve a preocupação desde o início no questionário, desde o perfil, de já identificando e incluindo esse tema diversidade, inclusão, inclusive na identificação dos respondentes. A amostra ela tem idade desde 20 anos até mais de 50, mas ela tem um grupo maior de respondentes entre 31 e 40 anos, mas a média de idade ficou entre 39. Mas eu acho bacana mostrar a diversidade, né? A gente tem 20% de 20 a 30 anos, 34% de 31 a 40, 19% acima de 50 anos, então a gente tem um público bem, como é que eu posso dizer, que inclui todas as faixas etárias. A raça, 67% dos respondentes são de cor branca, mas a gente tem também 23% se declarando pardos, 6% pretos e 5% amarelos. Em termos de orientação sexual, predominou as pessoas heterossexuais, né, 74%, mas a gente tem também, segundo a declaração deles, 12% bissexuais, 8% gays, 2% lésbicas, 2% assexuais, 1% pansexual, 1% cross-gender. Então, é legal para a gente ver, assim, é o tipo de informação que não costuma ser muito levantado, a gente não tem esses dados a nível de censo, então aqui a gente começa a ter um pouco alguns parâmetros desse perfil das pessoas. E 12% da nossa amostra possui alguma deficiência. 6% declararam alguma deficiência física, 3% é pessoa neurodiversa, 2% com deficiência auditiva, 1% com deficiência intelectual. E a posição da empresa? A gente ficou bastante contente, todas as respostas são super válidas, mas a gente tem 40% com cargos de decisão, né? Gerentes, diretores, presidentes, CEO, empresários. Isso para a gente deixa contente porque mostra também o engajamento do alto escalão da empresa na pesquisa, respondendo sobre a sua impressão que ele tem na empresa, tendo o cargo que ele tem. Mas as outras ocupações também são mega importantes, então a gente tem 30% analistas, 8% assistentes, 6% consultores, 5% coordenadores, 4% estagiários, está bem diversificado também em termos de cargo. O porte da empresa, a gente tem meio que um racha, digamos assim, né? 41% um porte até 500 funcionários, colaboradores, e a outra metade, 56%, com mais de 500 colaboradores. A gente tem 16% de empresas com mais de 10 mil colaboradores. Então, de novo, a gente tem uma diversificação interessante em termos de porte de empresas. E área de atuação? A gente teve uma predominância em termos de área de atuação de empresas de serviços, 52% delas atuando em serviços. Mas a gente também teve indústria, 21%, 9% terceiro setor, ONGs, 6% comércio, 2% mais específico em comunicação, em mídias e marketing digital, 2% setor público, governo e 2% educação. Então, também a gente tem uma variabilidade interessante em termos de áreas de atuação. Entendendo, então, o perfil dos nossos respondentes, a gente vai entrar no tema voluntariado, gestão, voluntariado e diversidade. Olha que interessante, né? A gente percebeu de cara que é comum que os programas sejam conectados, né? Então, quando a gente perguntou para esses voluntários que tipos de iniciativas eles atuam, a gente vê que dá mais de 180%, que significa que eles atuam em 2 ou mais atividades, né? Então, programa de voluntariado, 54%, 42% em programas de responsabilidade social, 35% em programas de diversidade e inclusão, 35% em programas de sustentabilidade, ESG, e ainda tem 15% representando alguma fundação, instituto empresarial. Então, a gente já começa a ver que existe essa conexão entre as atividades, né? Dificilmente um voluntariado trabalha em uma única atividade. E as empresas é muito comum... Ai, caramba!
Alô? Alô? Vocês estão me ouvindo? Ah, tá bom, porque parece, me informaram que tinha caído a conexão. Tá bom. Desculpa, estou voltando. Então, vamos lá. Estou falando de voluntariado empresarial. A parcela considerável, a gente tem 69% aqui das empresas, dos voluntariados, dizendo que a empresa possui algum programa de voluntariado empresarial. Vocês lembram que a Roberta comentou no início que a pesquisa não precisava necessariamente ser com empresas que tivessem programa de voluntariado. Isso ia ser um achado da pesquisa. E foi isso que aconteceu, né? Quase 7 em cada 10 respondentes voluntariados disseram que a empresa, sim, possui um programa de voluntariado empresarial. A gente está já no caminho. E esses 29% que não possuem, pretendem possuir, né? 6 em cada 10 empresas dizendo, não, a gente pretende ter um programa de voluntariado empresarial. Então, é um caminho, é uma tendência, a gente tem que olhar para essa janela de oportunidades boas para o mundo. A maior parte desses respondentes cita que a empresa, quando faz um programa de voluntariado, envolve, pelo menos, né, a gente tem aqui 28% até 50 pessoas, 20% entre 51 e 150 pessoas. Então, assim, você acaba envolvendo muita gente na organização, isso é bastante interessante. E o número de ações no ano também é alto, né? Se a gente considerar que são 11 ações em média, dá quase que uma ação na forma institucional por mês. Então, é um programa bastante ativo, digamos assim. E quando a gente pergunta sobre as ações dos voluntários como indivíduos, né, ou grupos de trabalho, ou comitês, também é interessante esse número, né? A gente tem 72% dos voluntários fazendo 10 a 80 ações no último ano. Então, a gente também tem essa participação empresarial e tem participação, digamos assim, individual. O formato das ações, olha que interessante isso, né? A gente tem uma predominância um pouco maior, quando eu comparo presencial com online, do presencial. 36% das ações voluntárias são presenciais. Mas a gente tem 48% que disseram, caramba, a gente usa os dois formatos. Nós fazemos ações presenciais e nós fazemos ações online. Então, é bacana isso para a gente ver que o online não restringe, né? A gente teve a pandemia, uma coisa, será? Acabou com o mundo? Não, né? Dá para fazer ações voluntariadas também de forma não presencial. E isso por isso que eu falei inspiração, né? Às vezes a gente se limita e fala, não dá e tal. Dá, é possível, né? Vamos entender como e buscar exemplos e tal. É interessante ver o público-foco das ações empresariais. Primeiro, uma informação relevante é que as empresas, em média, tendem a trabalhar com 3 públicos-foco, né? Assim, não é só, tem uma ação para criança, outra ação para jovem, eles procuram diversificar as ações. Agora, 100% desses voluntariados, as empresas que eles trabalham, focam em criança. A criança está no core, né, no coração dessas ações, que é a formação, né? A gente está olhando para o futuro, e seguido por jovens, 50% do público-alvo, né, das ações são jovens. Aí nós temos adultos com 31%, idosos com 31%, e, de novo, né, lembrando parâmetros, poxa, idosos, a gente sabe que a população está envelhecendo muito rapidamente por uma série de fatores, então tem muito espaço aí, né, para cuidar dos idosos, porque é um grupo menor de empresas fazendo trabalho voluntário, focando nos idosos. Meninas ou mulheres, 23%, foco em pessoas com deficiência, 18%, foco em indígenas, 13%, foco em raça e etnia, 12%, foco no tema no público LGBTQIAP+, 11%, e refugiados, 10%. Claro, sempre existem outros focos, né, que podem ser explorados e inseridos nos contextos. E o tipo de voluntariado, né? Qual o tipo de ação que essas empresas têm organizado, que os respondentes têm trabalhado junto com essas empresas?
O que se destaca aqui, que 100% das empresas realizam alguma atividade nesse sentido, são as melhorias físicas de espaço. Então, pinturas, reformas, pequenas reformas, é isso, né? A gente cuidar de onde a gente vive, né? Do nosso espaço, ou onde a gente estuda, reformas em escolas, tem tido esse olhar para a melhoria física. 53% citaram mutirões, limpeza, coleta de lixo, que também é super bacana, além de dar o exemplo, né, de como trabalhar no mundo melhor. 46% realização do Dia do Voluntariado, com diversas ações no mesmo dia, bem alto esse patamar. 40% realizando oficinas variadas, recreação, artesanato, dança, pintura, leitura, né, a cultura aí fortemente envolvida. 37% ações de mentoria, 37% ações de transferência de conhecimento com aulas, palestras, plataforma de ensino continuado, com vários temas, né? Então, engraçado, né? A gente começa os maiores percentuais com melhorias físicas, estruturais, depois a gente vai tendo menos percentuais com foco em conhecimento, foco em mentoria. 27% rodas de conversa e diálogos, e 27% orientação de campanhas de arrecadação, financeiras e materiais. Então, é bastante diversificado para a gente ter inspiração, pensar em como engajar ainda mais nessas atividades, ou outras. E assim, a gente já começa a ver aqui a conexão entre diversidade e inclusão, né? Quando a gente pergunta objetivamente se o programa voluntariado, né, que ele participa da empresa contempla o tema diversidade e inclusão, 69% das empresas, 57% dos respondentes dizem que sim. Então, é super bacana. A gente já está, como a Roberta falou, já inclui, né? Voluntariado já inclui inclusão, já inclui diversidade. Metade da amostra dos que tem esse programa empresarial, organizou uma ação de voluntariado com foco em diversidade e inclusão. Então, as empresas já estão preocupadas em colocar isso no foco das ações para ter maior engajamento e maior contribuição para a sociedade, para esse target. E 69% desses projetos contam com a ação dos voluntários da empresa, né? Então, é bacana, porque eles investem tempo, investem seu trabalho e sua dedicação. É bem bacana mesmo. Agora a gente vai abrir um capítulo sobre diversidade e inclusão nesse contexto. O que a gente viu, né? Outra notícia bacana, que a maior parte dos respondentes afirma que as empresas representadas na mostra possuem programas de diversidade e inclusão. Olha que notícia maravilhosa, né? 7 em cada 10 empresas tendo um programa de diversidade e inclusão. E as que não possuem, né, 22% das empresas que ainda não possuem esse programa, elas pretendem ter. A maior parte delas, 61%, sim, está nos nossos planos, está nos planos da empresa, incluir programas de diversidade e inclusão. Então, aponta, né, uma tendência, uma porta que está se abrindo. Porém, o que a gente observa é que a gente está começando, né? As empresas se dizem engatinhando, né? Elas estão iniciando e estruturando o programa, 46%. 28% dizem que estão no estágio intermediário, né? O programa focado em inovação, ampliação de negócio, eles estão no meio do caminho, digamos assim. E 25% já dizem que tem um programa avançado, o programa já tem resultados positivos, bem-sucedidos, né, que podem virar cases, podem virar exemplos para outras empresas. Então é isso, o começo é sempre mais difícil, as empresas precisam se ajudar para se estruturar e vamos embora. 4 dimensões se destacam quando a gente olha esses programas de diversidade e inclusão. Primeiro é gênero, 100% das empresas preocupadas com isso, as empresas que têm esse programa de diversidade e inclusão. Alto também a preocupação com raça, 79% já trabalhando com raça, com esse enfoque. 71% pessoas com deficiência e 61% orientação sexual, né? Que são os temas que realmente são mais debatidos e têm aparecido com maior destaque em diversas mídias, inclusive.
Agora, aparecem também outros temas, é interessante observar, né? Como eu falo, inspirações, enfim. 31% já coloca o tema geracional, entre diversidade, as dimensões de diversidade abrangidas, classe social, 23%, pessoas refugiadas, 16%, tema regional, 13%, né? Enfim, sempre tem mais possibilidades. Cerca de metade das empresas em que os respondentes são atuantes possuem grupos de afinidade. Isso também é outra informação bastante bacana, importante. E, em média, são 4 grupos de afinidade, né? Só 13% possui apenas um grupo. A maior parte das empresas possui 2 ou mais grupos de afinidade para trabalhar como nesses temas de diversidade e inclusão. E quais são os grupos de afinidade que se destacam? 100% gênero, muito próximo do que eu apresentei anteriormente. LGBTQIAP+, 78% dos grupos de afinidades relacionados a esse perfil. 74% raça, 59% pessoas com deficiência e 40% geracional. Ainda aparece religiões e espiritualidades, com 8% e 3% refugiados. Então, né, novamente, a gente começa a ter um radar para onde as empresas estão olhando e onde tem espaço para olhar mais. Cerca de 2/3 das empresas, 64%, segundo os respondentes, né, das empresas que eles representam, existem treinamentos sobre o tema diversidade, o que é uma ótima notícia também, né? A coisa não foi colocada de qualquer forma, né? 64% existe como se diz, um treinamento, uma formatação, né, para orientar a melhor forma de trabalhar esses temas. E é interessante ver que não há divisão, né? Que uma das hipóteses é, será que eles dividem, né, assim, treinamento de acordo com o cargo, por setor? Não, é tudo junto e misturado. 76% dessas empresas que fazem treinamento sobre o tema coloca cargos, setores, tudo junto, que já é como se diz, na prática, a diversidade de cargos. Comprometimento com a alta liderança, muito interessante ver que 59% dos respondentes, eles percebem que tem um comprometimento da alta liderança da empresa com esse tema de diversidade e inclusão. Então, é muito positivo, né? 6 em cada 10, vamos lá, já estamos trabalhando e quando o exemplo vem de cima para baixo é muito mais forte, né? O impacto. E a gente tem uma oportunidade aí, né, a desbravar, que são 35% das lideranças dessas empresas pouco ou nada comprometidas. Então, nessas empresas existe ainda uma maior necessidade de reforçar esse engajamento da liderança. O programa contempla o tema voluntariado para cerca de 54% das empresas, né? A gente vê aqui uma divisão, digamos assim, né? Metade das empresas, sim, esse programa de diversidade e inclusão já contempla voluntariado e 41% não, ainda não contempla voluntariado. Agora, para fechar como último capítulo, né, a gente vai justamente falar do voluntariado, da diversidade e da inclusão, tudo junto. A primeira notícia, bastante interessante, é que 5 em cada 10 respondentes afirmam que a empresa em que trabalha já relaciona, né, esses temas, diversidade, inclusão, com voluntariado. Eles não são separados, eles estão conectados, da match. E a formação dos temas é principalmente pelos comitês, né? Eles formam comitês para debater o assunto e para colocar o assunto em prática. 100% das empresas, dos respondentes, trabalhando em comitês. Mas aí a gente também, 36% formando essas associações por grupos de afinidades e 20% formando essas associações pelas equipes gestoras dos programas e 16% em ações realizadas. Não tem uma forma única, né? Como vocês podem ver, em média as empresas têm 2 formas de trabalhar, de associar esses temas. E pensando em atividades práticas, né, para fazer essa conexão, a prática mais comum é justamente conectar as pessoas voluntariadas da empresa com esse público socialmente minorizado, né, de forma intencional. Então, 70% dos respondentes disseram, olha, essa inclusão acontece através de ação do voluntariado, que conectou os voluntários da empresa com um público de conexão minorizado de forma intencional.
Mas a gente também tem outras atividades práticas, em média deu 2 atividades por empresa, né? A segunda tem 2 aqui muito fortes, né? 46% e 43%, que são espaços de troca de experiências, né? Bacana, escuta, diálogo entre voluntariado e o público de conexão selecionado, muito bacana. 43% falam em capacitação ou treinamento com os voluntariados da empresa, trazendo esse tema da diversidade, da inclusão, né, de forma abrangente ou específica. Então, você tem espaço de troca, uma coisa prática, conectando essas pessoas, e uma prática de treinamento, não necessariamente conectando na prática, mas treinando de como trabalhar o tema. E 37% falam em reuniões internas entre colaboradores para reflexão sobre a sinergia entre os temas. Então é bastante diversificado, digamos assim, os tipos de atividades que são realizadas para poder conectar diversidade, voluntariado e inclusão. É muito interessante e importante entender e perceber que os respondentes acreditam, olha, 69%, que as empresas deveriam sim considerar essa associação entre diversidade, inclusão e voluntariado. Né? Então, a gente já tem essa percepção muito alta por parte dos voluntariados. E 6 em cada 10 respondentes afirmam que a empresa em que trabalha acredita que existe essa sinergia. A gente já está nesse caminho da match, né? Entre voluntariado, diversidade e inclusão. Poucos, 19% disseram que não tem sinergia, 8% nenhuma sinergia, e 15% ainda não pensei no assunto, né? A gente ainda está elaborando. E aí, esse é um dos charts que eu mais acho interessante nessa apresentação, que eu diria, né, o grande finale, que é os benefícios a serem alcançados com a sinergia dos 2 temas sob o ponto de vista da empresa. Né? Quando a gente conecta voluntariado com diversidade e inclusão, qual é o benefício para a empresa, né, segundo os respondentes? Primeiro, 99% falando de aumento de criatividade organizacional. Gente, isso é um ouro, né? Isso é um ativo maravilhoso, assim, porque uma das características dos features que mais levam uma empresa para frente, para se desenvolver, para se diferenciar, é justamente a criatividade organizacional. Então, você tendo esse trabalho de voluntariado, esse engajamento, você está estimulando esse aumento da criatividade individual e, consequentemente, a criatividade organizacional. 57% falam em clima organizacional favorável. Olha que lindo, né? Então, você pode diminuir rotatividade, tem tantas coisas bacanas quando a gente lê esse valor. 54% aumento da inovação, 47% redução de conflitos, também maravilhoso, 41% melhora a imagem da empresa, né? Não é à toa que tem tantas empresas voltadas para esse olhar, né? Não só prático, mas a nível institucional também, porque capta um valor interessante para a imagem da empresa. Alcance dos melhores resultados, 38%, e diminuição de rotatividade das pessoas colaboradoras, 28%. Então, assim, os benefícios são maravilhosos para quem recebe esses trabalhos, para os voluntariados que fazem parte desses projetos e para a empresa, que estimula, apoia esse tipo de atividade. Então, todo mundo ganha, né? É maravilhoso. E existe uma grande oportunidade para as empresas trabalharem melhor esses temas, né, relacionados à valorização do ser humano. Por que a gente fala isso? Porque 31% percebem que as empresas fazem isso com frequência, né? Assim, a empresa realiza essa sensibilização sobre temas como respeito, direitos humanos, valor da diversidade, vieses inconscientes? Sim, sim, sempre. 31%, 42% sim, às vezes. Então, aqui a gente tem 73% dizendo sim, tem esse engajamento, esse olhar. E é claro, né, conexão com diversidade, inclusão, envolve valores, envolve respeito, envolve direitos humanos, então não podia ser diferente. E é isso, agora eu passo a palavra para a Rô. Obrigada, gente. Rô? Olá. Obrigada, Kátia, pela apresentação da pesquisa. Agora eu queria falar rapidamente sobre algumas considerações finais, para depois eu passar para a Gabriela e para a Juliana,
que vão falar, vão explicar um pouquinho sobre essas considerações, vão dar um panorama da área de diversidade e inclusão nas empresas e voluntariado empresarial. Bom, gente, a primeira consideração que acho que é importante que a pesquisa trouxe, né, é que ambos os programas, tanto de diversidade quanto de voluntariado, na opinião dos respondentes, eles têm sinergia. E as empresas têm esse interesse em potencializar essa união. Apesar de ter esse interesse, de enxergarem esse potencial, a pesquisa mostra que parece não existir ainda uma estratégia muito definida. Então, existe essa vontade, mas falta uma visão mais ampla e um plano de ação para conseguir colocar isso de forma direta em prática, né? A gente viu que tem um alto comprometimento da liderança. No entanto, existem poucos treinamentos e capacitação para as pessoas que são voluntárias, que são voltadas a esses temas de diversidade e inclusão, tanto de forma mais abrangente, quando a gente fala de respeito, de tolerância, de direitos humanos, quanto de forma mais específica, quando as empresas passam a entender e a se aproximar de um público específico, minorizado, e trazer dados e informações mais específicas, né? Um outro ponto, né, que para a gente poder evoluir, para a gente poder se aprofundar nesses temas de uma forma que consigamos gerar ações práticas, né, para que o voluntariado seja realmente uma ferramenta de combate ao preconceito, às desigualdades sociais. Então, é preciso focar em atores que são essenciais para esse processo acontecer, que a pesquisa identificou, né, dentro dos dois temas, que são os comitês, os grupos de afinidades e as equipes gestoras. Os participantes dessas equipes, desses grupos, eles, pela prática, no dia a dia, eles têm mais conhecimento, mais interesse e entendem como, de forma intencional, fazer, como transformar isso em ações práticas. Bom, a pesquisa ela trouxe algumas possibilidades aí de ações práticas que associam os temas, né, nas empresas. Então, quais são elas, né? Então, são ações de voluntariado que colocam as pessoas que são voluntárias em contato com esses diversos públicos minorizados, né? Espaços de troca de experiências, capacitações específicas para as pessoas voluntárias com esses temas relacionados no conceito de valorização da diversidade e inclusão, além de reuniões internas onde essas pessoas refletem e discutem esses temas e como vão colocá-los em prática. A pesquisa ela mostra que as crianças elas são o principal público, né, impactado aí pelos programas de voluntariado, seguidos dos jovens, mas também as empresas nos seus programas de voluntariado já estão considerando outros públicos, né, que a gente considera minorizados, então idosos, meninas e mulheres, pessoas com deficiência, povos indígenas, pessoas pretas e pardas, pessoas LGBTQIAP+, e também refugiados. Então, essas ações já estão acontecendo para esses públicos. Bom, então entende-se, né, que existe uma conexão grande entre os temas, ou seja, da MET, né, e que as empresas elas deveriam se preocupar mais em atuar de uma forma mais propositiva para minimizar a vulnerabilidade desses públicos, né, que são considerados socialmente minorizados. A gente vê que uma percepção que a gente tem, principalmente durante a pandemia, foi que as empresas foram procurando mais aproximação desses públicos, né, para terem ações aí mais práticas e mais efetivas nos programas de voluntariado. E, por último, então, adicionalmente, nessa relação entre voluntariado e diversidade e inclusão, ela parece ser benéfica pelas empresas, né? Como a Kátia citou aí muito de forma enfática, né? Em coisas que são muito caras, são muito ricas para as empresas, né? Que é aumento de criatividade e inovação, promoção de um clima organizacional favorável, redução de conflitos, melhora da imagem da empresa para a sociedade, além de alcance de melhores resultados. Então, coisas que todas as empresas querem que aconteçam e unindo os temas de voluntariado empresarial e diversidade e inclusão, possivelmente ela vai conseguir, de forma mais
efetiva e intencional. Então, gente, voluntariado e diversidade e inclusão atuando juntos é benéfico para todos, é relação de ganha-ganha e dá match. Então, obrigada. E agora eu queria, gente, fica com a gente, quero convidar a Gabi, nossa consultora especialista em diversidade e inclusão, para trazer um panorama desse tema para vocês. Gabi, você está no mudo, mas vamos lá. Agora pronto. Olá, gente, mais uma vez. Obrigada por estar aqui. Eu já falei algumas vezes com a Rô e com a Gilda, que é uma honra ser parceira da Conexão Trabalho e é uma honra estar aqui nessa troca com vocês. Então, e obrigada a todo mundo que está aqui. Vamos conversar. Eu acho que antes da gente sequenciar, acho que é interessante a gente escurecer os conceitos, né? Então, o que é diversidade? O que é inclusão? Então, diversidade, de uma maneira muito simplista, nada mais é do que representatividade. Então, são números. Quantas pessoas tem? E quando a gente olha para a inclusão, é a importância. O quanto essas pessoas são ouvidas, o quanto essas pessoas elas fazem parte daquele ambiente. Então, quando a gente está trabalhando em diversidade e inclusão dentro das empresas, o que a gente está fazendo? A gente está olhando, priorizando quem não está dentro desse ambiente, quem está subrepresentado, subrepresentada nesse ambiente. Então, o que a gente faz quando a gente trabalha diversidade e inclusão? A gente quer colocar para dentro do jogo quem não está. E é aí que dá um match muito bom quando a gente olha para trabalho voluntariado empresarial. Porque quando a gente faz um trabalho voluntariado empresarial, a gente está fazendo o quê? A gente está olhando para um público vulnerável. Então, quem é o público vulnerável? É o público que não faz parte das empresas. Porque se você fizesse parte das empresas, você teria um melhor poder econômico e você faria parte da sociedade. De uma maneira mais rica, vamos dizer assim. E quando a gente faz um trabalho social, é justamente para colocar e tentar trazer essas pessoas mais para dentro da sociedade, né? Tentar diminuir essa marginalização. Então, os públicos acabam sendo os mesmos, se não os mesmos, muito parecidos, para a gente não falar que a gente está aqui generalizando alguma coisa. Então, por que não, né? Essa é a grande questão que a gente quis fazer essa provocação e quis trazer. Por que não trabalhar isso em conjunto? Porque se a gente está falando, a gente já mostrou, né? Várias pesquisas já mostram que diversidade e inclusão traz vários benefícios. Várias pesquisas já mostram que o voluntariado traz vários benefícios. Essas duas áreas têm o mesmo público em comum. Então, por que não a gente não maximizar os nossos recursos? Por que não aproveitar nas empresas que já têm um processo formal aí de voluntariado e alavancar diversidade e inclusão? Ou vice-versa, a empresa já tem o diversidade e inclusão já mais formatado, mas ainda o voluntariado ainda não está. Então, por que não trabalhar junto? Então, quando a gente trabalha esses temas juntos, a gente potencializa os resultados. Porque uma das grandes coisas quando a gente trabalha com diversidade e inclusão nas empresas é a questão do é o diferente. Eu não estou acostumado ou acostumada com o diferente. E esse diferente pode ter uma quebra de cultura. Esse diferente, eu não vou saber como me portar perto do diferente, né? Porque a gente vive em tantas bolhas, justamente por essa questão, né, da marginalização, que a gente sempre fica muito concentrado na nossa bolha, que são pessoas similares a gente, que o ser humano, por si só, tem medo do diferente. E quando a gente faz os trabalhos voluntários, a gente quebra essa barreira. A gente já mostra que tá tudo bem, respira, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E a pessoa já começa a se sentir mais à vontade de conversar, porque às vezes as pessoas elas têm tantos receios, tantos vieses inconscientes, tantos preconceitos que imobiliza as pessoas. E isso, o que as empresas podem achar que no dia a dia pode dificultar o dia a dia de operação dentro da empresa. E, na verdade, não é nada disso. Na verdade, quando você tem uma preparação, quando você tem um treinamento, quando você tem todo ali um nivelamento de conhecimento da empresa, você explicita o que é realmente a importância e o que a gente está falando, né, de diversidade e inclusão, que nada mais é, assim, do que respeito. Adoro reforçar isso, que é tudo, a gente acaba esquecendo, mas nada mais é, diversidade e inclusão nada mais é do que respeito. Então,
é isso, o trabalho voluntário, ele quebra essa primeira barreira para as empresas que estão com receio de entrar ainda de uma forma mais, eu não vou nem dizer agressiva, porque isso traz um tom negativo, mas de uma forma mais intencional. Porque como a Rô deu muita ênfase, a gente não consegue trabalhar os dois temas se não for de forma intencional. E essa forma intencional, para isso acontecer, precisa ter uma estratégia, precisa ter um plano de ação, precisa ter vários tipos de treinamento, né? Quando a gente olha para os nossos dados, a gente vê que a liderança está comprometida, mas também não está tanto. Que todo mundo faz treinamento, mas não tem diferenciação. Isso mostra que existe ainda um potencial para a gente crescer de olhar realmente diversidade, inclusão e voluntariado como parte estratégica de negócio, que isso sim acarreta em resultado, que isso sim acarreta em muitos outros pontos, que inclusive a pesquisa trouxe também. Então, acho que a provocação assim que eu trago mais sobre olhando diversidade e inclusão é mais por que não potencializar o que a gente já tem formado dentro das empresas? Por que não olhar junto, dado que a gente já sabe que tem resultado? Que é e as ideias, né, de como fazer isso junto foi o que a pesquisa também trouxe, né? Então a gente está olhando para vamos fazer um dia de ação X. Vamos fazer um material preparatório? O que essas pessoas elas precisam saber? O que as nossas pessoas precisam saber? A gente tem uma troca de uma roda de vivência, uma troca de experiências. A gente tem essa aproximação. Existe essa conscientização da escutativa, existe a conscientização de todos os outros pontos, de vieses inconscientes e todas as coisas que a gente já sabe que acarretam em vários tipos de discriminação. Então, essas reflexões que faz o trabalho voluntariado ser melhor e, por consequência, a diversidade e inclusão dentro da empresa também ser melhor. Então, fica a provocação do por que não potencializar cada vez mais esse match. E, por fim, também, eu acho que dá para a gente fazer uma outra provocaçãozinha, que quando a gente olha para o nosso perfil, a gente pega um perfil que, basicamente, são de pessoas, vamos dizer, privilegiadas no final do dia. Então, isso mostra que a gente tem um espaço enorme para trabalhar a conscientização dentro dessas pessoas, para trabalhar cada vez mais forte a interseccionalidade, cada vez mais forte a construção da pessoa aliada, porque pessoas ocupando esse espaço é muito rico, não é para elas deixarem de ocuparem ou não, é mais a gente potencializar de novo esse poder ali que essas pessoas já têm. Então, como que a gente potencializa isso? Vamos olhar uma visão mais interseccional? Quando eu falo de visão interseccional, eu estou querendo dizer, vamos olhar para vários recortes de forma simultânea. Recortes, o que são? São gêneros, orientação sexual, raça, pessoa com deficiência, porque senão a gente vai sempre falar mais do mesmo, senão a gente vai falar assim, ai, nossa, minha empresa é muito diversa, a gente trabalha com gênero. Aí você vai ver gênero, tá falando de gênero binário, só tá falando de homem e mulher. Aí você tá falando só de pessoas cisgênero, aí você tá falando só de pessoas brancas. Aí você fala assim, não, calma, isso não é diversidade, isso não é. Então, é uma ótima oportunidade também da gente ver que a gente consegue potencializar muito o nosso resultado se a gente focar também nesse tipo de treinamento e capacitação de construção de pessoas aliadas. Eu acredito que é isso, eu acho que a gente pode abrir a gente vai abrir, né, obviamente, para perguntas, mas eu queria mais trazer essa ideia geral e deixar aqui algumas provocações, o que a gente pode fazer de diferente e melhorar ainda mais os resultados que a gente já viu, que já são positivos. Obrigada, Gabi. Super obrigada aí pela sua fala, muito inspiradora e deixou muito conhecimento. Agora eu queria chamar a Gil. Vamos lá! Prazer estar aqui com vocês hoje. E eu acho que a reflexão que eu queria trazer aí em relação a esse match, né, entre voluntariado e diversidade,
é reforçar um pouco o ponto que a Rô também falou, e a Kátia, quando apresentou a pesquisa, da gente, de fato, olhar para esses dois programas, né, o programa de voluntariado e o programa de diversidade, de uma forma estratégica, né, de uma forma a potencializar essas duas ações. Acho que esse é o desafio, né, que a gente tem que pensar aí, que o meio empresarial tem que olhar para isso como esse match de ganha-ganha, mas de forma estratégica, com um plano de ação, com ações de sinergia, né? Geralmente são programas, né, o de voluntariado, diversidade e inclusão, que podem estar em áreas diferentes, né, ou podem ter equipes gestoras diferentes. E como é que a gente faz para poder ter essa sinergia mais forte, né? Como é que a gente vai conectar comitês de voluntariado, grupos de afinidade? Então, acho que esse é o desafio, esse é o caminho que a gente ainda precisa avançar dentro deste movimento aí, quando a gente olha esses dois temas, né? Porque o voluntariado, ele tende a ganhar mais determinação quando ele contempla a diversidade, tanto no seu objetivo quanto nas formas de atuação. E a diversidade, por outro lado, ela se fortalece quando está articulada no movimento do voluntariado, seja de uma forma transversal, né, olhando para direitos humanos como um todo, quanto específica, né, olhando para recortes, olhando para públicos. Claro, né? A gente falou isso também aqui, né? É uma consequência do trabalho voluntário lidar com a diversidade, vivenciar com a diversidade, mas também é uma oportunidade da empresa qualificar isso, né? Potencializar esse trabalho, né? Quando as ações de voluntariado, né? Por mais que elas lidem com públicos minorizados ou em situação de vulnerabilidade, se não houver um olhar para isso, vai ficar no automático. Vou lá e fiz uma ação específica, tá, com um público LGBT, estou dando um exemplo aqui. Mas se eu não olhar para isso de verdade, se eu não abrir espaço de troca, de diálogo, de vamos trocar aqui, não vai fazer o mesmo efeito, né? Então, não é simplesmente fazer a ação ali, é olhar para ela de uma forma efetiva, de abrir espaço mesmo para o diálogo, abrir espaço para as pessoas conversarem, para as pessoas se relacionarem, para as pessoas colocarem suas dúvidas, né, suas opiniões ali. Então, acho que esse é um ponto também, né, da gente pensar, quando eu falo também, né, de ser estratégico, de pensar nisso de uma forma diferente, né, de uma forma que traga benefícios para ambos os programas, né? A gente, no voluntariado, né, a gente fala muito, a gente usa muito a frase do Gandhi, né, de seja a mudança que você quer ver no mundo, mas fazer parte da mudança que você quer ver no mundo é também ampliar nosso repertório, né? E ampliar nosso repertório é estar aberto para conhecer outras realidades e aprender com elas. Eu gosto de falar muito que a ação de voluntariado com diversidade, a gente precisa ter uma premissa básica ali, que todos nós podemos aprender e ensinar. Não é o voluntário chegar na organização, eu vim aqui porque eu vou dar uma palestra. Tá, você pode ensinar, mas você também vai aprender muito, né, com o outro, qualquer que seja esse público. E a gente está aberto para isso, né? Aberto para essa troca. Acho que essa troca é o coração, né, dessas ações. E a gente abrir espaço para isso, né, para potencializar, para que isso aconteça, né, e seja efetivo. Quando a gente fala da ligação desses dois temas, né, a gente está falando em trabalhar empatia, em trabalhar conexões, aprendizados, né? E olhar também para a relevância desses contextos, né? Porque, olha só, se a gente for olhar para um voluntariado que não considera a diversidade, ele vai perder sua efetividade. Ele pode até praticar discriminação, vai ter uma certa omissão e indiferença, né, com alguns públicos, pode ter conteúdo preconceituoso se a gente não olhar para isso,
né? E por outro lado, também, se a gente falar de um programa de diversidade e inclusão, né, que não olha para potenciais ações de voluntariado, pode perder aliados e aliadas, pode não estar conectado com a realidade, estar muito dentro da empresa e não olhar para fora, né, para o público que a gente tem aí com as comunidades locais e desperdiça um potencial, né? Então, por isso que unir essas duas coisas, né, o voluntariado com a diversidade, é muito benéfico, né? Amplia possibilidades na comunidade, né? E a gente tem uma relação que mistura o de dentro para fora e o de fora para dentro, né? Quando a gente olha para a diversidade dentro da empresa, entre os colaboradores, né? É um olhar, mas tem também o olhar de fora, né? O voluntariado vai pegar esses colaboradores e olhar para fora, para as comunidades locais, né? Então, isso é muito bacana, né? Essa troca fora e dentro, né? Com uma via de mão dupla, né? Isso é muito legal, além de incentivar uma reflexão crítica, promover uma cultura inclusiva, né? Então, são coisas muito interessantes, né? E para trazer aqui, acho que a Rô trouxe a pesquisa atrás, né? Como fazer isso, né? Tem algumas sugestões interessantes, né? Tem tanto o olhar de ações específicas, né, para públicos, para grupos em situação de vulnerabilidade, de exclusão, de violência, fazendo aí ações de voluntariado específicas, como também ações mais transversais, né, que vão trabalhar valores universais, que vão olhar para a questão do respeito. A Gabi traz muito forte essa questão do respeito, né? Então tem várias formas, né, aqui. E aí, reforçando, né, fazer ações que conecte, né, esses voluntários da empresa com a comunidade, com esses públicos, olhar para treinamento, né, capacitação, né, desses voluntários, espaço de troca, reunião, né, todos esses pontos trazidos aí pela pesquisa. E, por fim, acho que também um ponto que a gente precisa olhar, né, com cuidado, e não tem como não falar disso quando a gente está falando tanto de um programa de voluntariado quanto de diversidade, que é o ponto da comunicação, né? Comunicação é fundamental, né, para ambos os programas, né? Voluntariado sem comunicação não funciona, né? Diversidade precisa também da comunicação ali para fazer acontecer. Então, olhar para a comunicação, né, e pensar nela também de uma forma estratégica, né? Pensar em uma comunicação que seja contínua, né, que tenha ali, né, uma história ali, que siga ali as diretrizes, os valores, né, que a empresa está colocando. E aí, tanto respeitando as questões de voluntariado quanto de diversidade e inclusão, uma comunicação que seja engajadora, que traga sentido ali, que traga valor por trás, né, do que está sendo falado, e que também traga representatividade, né? Não tem, a gente no voluntariado vai fazer uma comunicação e coloca ali uma foto com pessoas muito iguais, né? Será que é isso? Vamos olhar para a diversidade também nas comunicações, né? De ter diferentes cores de pele, diferentes tipos de cabelo, formas de corpo, né? Perfis ali diferentes. Vamos pensar em canais inclusivos, né? Olhar para a realidade de cada empresa, né? E ver ali como é que a gente pode ser inclusivo nos canais. Tomar cuidado com o estereótipo, né? Cuidado a fazer algumas generalizações, o cuidado com a linguagem, né? Algo que a gente vem toda a questão de diversidade e inclusão tem toda uma questão de comunicação, né? De comunicação inclusiva. Então, vamos olhar para isso como um todo, né? Não só de forma específica, né? Nesses programas. E aí, assim, por fim, acho que 3 dicas, né, que eu trago para poder colocar em prática aí, né, essa sinergia entre os 2 programas. Primeiro que eu já falei, né, olhar que todo mundo pode aprender e ensinar, ter isso muito forte, muito claro, né, e de fato abrir caminhos para a troca, olhar para
para escuta, né? A gente ouvir verdadeiramente. Quando a gente ouve verdadeiramente, a gente começa a ter uma relação com o outro muito mais efetiva, né? E a gente aprende, fica mais aberto para isso, conversar mais. Se eu tenho dúvida, né? Pergunto, né? Às vezes não sei, fico com uma dúvida, que pergunto, coloco. A base, né? Respeito, né? Como a Gabi já falou. E por último, sempre envolver as pessoas, né? Trabalhar com pertencimento, com significado, né? Utilizar ferramentas de feedback. E aí, como foi? Me conta, vai fazer uma ação diferente? Me conta como foi, o que você aprendeu, que, né, teve alguma dificuldade, né? Como é que a gente pode fazer para solucionar? Então, tá sempre aberto a isso. E sempre valorizando também, né? Principalmente no voluntariado, quando a gente fala reconhecimento e valorização, são coisas muito importantes. Então, acho que é isso, assim, alguns pontos que eu queria trazer aí em relação à pesquisa, que me despertou aqui alguns insights. Muito bom, Gil. Acho que com a apresentação da pesquisa, com a fala da Gabi, com a sua fala, né? Os participantes aqui já têm aí algumas inspirações, né? Reflexões, ideias práticas de como colocar voluntariado empresarial e diversidade e inclusão na prática dentro das empresas de forma mais efetiva. A gente viu que já está acontecendo, mas o que a gente realmente quer é que aconteça mais, de forma mais intencional e que traga mais resultados, não só para as empresas e para as comunidades, para as organizações, mas para toda a sociedade, né? E eu recebi aqui, né? Recebemos um comentário da Fabiana muito legal, de que é muito bom saber que temos esses espaços nas empresas e que elas estão abertas, né, para as novas aprendizagens. Realmente isso é um ponto fundamental, porque a gente precisa de abertura, né, para discutir os temas, para desenvolver aí conversas, diálogos e reflexões para que a gente consiga resultados efetivos nesse tema. Então, gente, eu acho que é isso. Acabamos aqui o nosso encontro de número 80 do GEV, do Grupo de Estudos de Voluntariado Empresarial, com resultados dessa pesquisa. Em breve, essa pesquisa vai estar disponível na íntegra, né, o relatório completo no site da Conexão Trabalho, para download de forma gratuita. E a gente também vai mandar para todo o mailing, para todos vocês que estão no mailing do GEV, para fazer esse download. A gente vai enviar esse lembrete aí para todo mundo. Gil, você quer fazer algum comentário, algum lembrete? Não, acho que é isso, né? Muito feliz aqui de estar comemorando esse encontro do GEV, né? Número 80. Daqui a pouco a gente chega no 100, hein? Esse 100... Cadê a Silvia? Silvia, você deve estar aí nos ouvindo. Vamos fazer uma festa, hein? Com certeza. E, gente, dia 7 de dezembro, o último encontro do GEV do ano. Em breve vocês também já vão receber aí comunicado de qual que vai ser o tema. Então, agradecemos a todos os participantes. Obrigada, Kátia, obrigada, Gabriela, Juliana, pessoal da Rede Filantropia que está no apoio, Silvia Nakashi, nossa apresentadora de hoje. E seguimos, gente, com voluntariado e diversidade da MET. Um abraço para todos e bom dia.